Fomos comprados por um bom preço. Você sabia disso? Estou aqui novamente para mais um momento de reflexão com vocês. Graças a Deus, eu estou aqui novamente. Posso, estar aqui novamente pela graça de Deus, pela misericórdia dele. Eu estou aqui novamente. Estou respirando. E esse é um motivo muito grande de eu agradecer, de ser grata a Deus. Então, voltando para o assunto, da reflexão, daquilo que eu quero refletir aqui com vocês nesse momento, é sobre o preço que Jesus pagou na cruz por nós, para nos resgatar. Então, o preço foi pago e foi um preço alto, um preço de sangue. Não foi com prata, não foi com ouro, não foi com nada muito valioso neste mundo terreno. O preço que foi cobrado foi o preço de sangue, o valor precioso de cada gota de sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas claro que recebemos essa palavra em nossos corações quando nós acreditamos, quando cremos. Ao ouvir a palavra do Senhor Jesus, você vai escolher ou você crê que Ele fez isso por você, então você vai receber essa verdade em sua vida, ou você escolhe não crer, não acreditar nessa verdade. Nós caminhamos por fé, crendo em Deus. Nós vivemos em oração, nós alinhamos a nossa vida, seguimos o caminho do Senhor Jesus, a orientação que o Senhor Jesus nos deixou. Então nós vamos seguindo os seus caminhos, não pensando na nossa vida aqui nesse mundo, mas na nossa vida eterna, a nossa eternidade, de fato, com Ele. Então, quando o pecado entrou no mundo, foi preciso que sangue inocente fosse derramado, lá no início do pecado do Adão e Eva. Então, uma vez que Adão e Eva pecaram, todos pecaram. Então, precisava ser derramado ali, pelo pecado do homem, o quê? Aquele sangue do inocente, que geralmente, segundo a lei, faz-se com o derramamento de sangue animal. Aquele animal, que é escolhido, sem mancha, sem nenhum defeito. Então, com esse sangue se fazia a purificação e a expiação de pecados. Mas ainda não era aquele sangue, sabe? Que realmente faria a diferença na humanidade. Aquele sangue que realmente lavaria. Aquele sangue que realmente cobriria a nossa culpa, o nosso pecado. Voltamos um pouquinho lá depois do pecado de Adão e Eva, depois um pouquinho mais à frente, quando a terra se encheu de violência. Isso é consequência do afastamento, o afastamento da humanidade ali com Deus. Ali naquele momento estava praticamente ao léu, Todo mundo fazendo o que quisesse, não tinha juiz, não tinha leis, não tinha nada. Então cada pessoa ali fazia o que quisesse. Então a terra rapidamente encheu-se de violência, multiplicou-se o pecado. Então isso é o que o pecado faz, nos afasta de Deus. No momento depois do pecado de Adão e Eva já se sentiu a separação. Eu vou dar um exemplo para que você entenda um pouquinho. Eu acho que não chega a esse ponto, tá? Eu acho que é algo pior que isso. Mas é uma referência, assim, mais ou menos, do que possa ser o pecado diante de Deus. Lembrando que eu não estou dizendo que é desse jeito, mas eu vou trazer esse exemplo para que você tente compreender um pouquinho do que é estar vendo o mundo em pecado, se desviando daquilo que foi projetado, daquilo que foi planejado. Então imagine o pior cheiro, o pior da tua vida, que você diga: eu não conseguiria viver perto desse cheiro por um segundo ou por um minuto. E cheiro, acredito que seja realmente algo muito pessoal. Então cada pessoa vai pensar qual cheiro é insuportável. Então imaginou? Pensou se você conseguiria viver um único dia com esse cheiro? Ninguém conseguiria te obrigar a você conviver com esse cheiro insuportável. Então, ela vai tentar de todas as maneiras de acabar com aquele cheiro que deixa ela muito incomodada. Então, eu quero que você
Imagine Deus tendo que suportar o cheiro do pecado. Então, para o Senhor Deus não ter que ficar perto disso, pois não teria como. Imagina a aproximação de Deus com as pessoas que estivessem em pecado causasse essa mesma reação. A pessoa não aguentaria. Então a pessoa seria o que? Fulminada. Então, na época lá do pecado, um Deus que ama, ensina o homem o caminho que deve seguir, mostra o caminho, mas o homem não ouve o conselho e segue por outros caminhos. Quando Adão e Eva pecou, que o Senhor Deus, o que aconteceu? A presença de Deus teve que se retirar, teve que se afastar. Em algumas ocasiões o Senhor falava com eles, mas a comunhão não era mais a mesma. E com a crucificação de Jesus Cristo, que foi levado ali como um cordeiro sem mancha, perfeito, para ser pendurado no madeiro, considerado como maldito, sem pecado, ele morreu como pecador em nosso lugar, para que hoje tivéssemos o direito, tivéssemos o que? Livre acesso ao Pai. Então Jesus nos trouxe essa reaproximação, mas essa reaproximação, esse acesso ao Pai eu só consigo crendo em Jesus, eu só consigo recebendo Jesus em meu coração, aceitando o que Ele fez por mim, confessando com a minha boca, com o meu coração, crendo que Ele veio ao mundo, que Ele morreu em meu lugar, que Ele é o Salvador da minha vida. Eu preciso confessar, fazer a confissão, aceitar Ele no meu coração. E eu preciso receber de fato para que eu receba também o que Ele fez. Então eu quero ler um versículo para ter um versículo como base daquilo que eu estou aqui falando aqui com vocês, tá? Que fica em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 20. Capítulo 6, versículo 20 diz: Fostes comprados por bom preço. Por bom preço, gente, não foi qualquer coisa, foi um preço de sangue. Esse sangue precioso, que não é avaliado com prata, ouro e nenhuma outras pedras preciosas, coisas de valores que existam nesse mundo. Pagou por nossa vida, para que nós hoje tivéssemos direito à salvação. Não pensamos nesse mundo, não pensamos em riquezas que possamos ter nesse mundo, que não é comparado, que nada é comparado com a eternidade junto de Deus. A nossa vida aqui, é muito passageira, passa muito rápido. O que deve interessar realmente para nós é a nossa eternidade com Deus. Vamos viver, vamos plantar e plantemos boas obras, plantemos coisas que o Senhor nos orienta a fazer, mas esperando também a eternidade. No versículo 20 diz que fomos comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E glória a Deus, Glória a Deus que pertencemos a Deus. Glória a Deus por isso. Glorificai ao Senhor. Exalte o nome do Senhor Deus nesse templo que somos nós. Então, gente, por aqui eu fico com mais esse momento de reflexão. Que o Senhor continue falando em seu coração profundamente. Fique com Deus e até os próximos vídeos.